Excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Comunicações, Dr. Pimenta da Veiga, meu querido amigo Shoa, presidente da Telebrasil, minhas senhoras e meus senhores, eu me sinto duplamente honrado de estar recebendo aqui nesse 42º seminário da Telebrasil esta honraria de ser sócio honorário dessa instituição, cuja vida acompanho já há muitos anos e conheço e sei o papel extraordinário que ela vem desempenhando, sempre desempenhou dentro do nosso setor. Mas eu digo duplamente honrado porque, neste mesmo seminário, em primeiro lugar, foram homenageadas as nossas Forças Armadas. É importante que se registre, e eu manifesto aqui a minha mais entusiástica adesão a esta homenagem, merecida homenagem, porque as Forças Armadas realmente desempenharam um papel muitas vezes pouco conhecido e muitas vezes não reconhecido no desenvolvimento das telecomunicações, especialmente no campo da formação de pessoal. Eu mesmo sou beneficiário e testemunha deste extraordinário papel das Forças Armadas. Beneficiário porque, aos 11 anos de idade, ingressei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, aluno interno, onde, gratuitamente, por impossibilidade do meu pai pagar a mensalidade, cumpri o meu curso ginasial e científico. Saí do Colégio Militar e ingressei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde também, gratuitamente, concluí o meu curso e me graduei em engenheiro de eletrônica. Sou, portanto, um devedor agradecido do muito que as Forças Armadas fizeram em meu benefício pessoal e em benefício do país. Mas, ao mesmo tempo, eu me orgulho de estar nessa oportunidade falando também em nome de dois outros agraciados. O senhor Alexandrino Garcia, pioneiro e paradigma das comunicações privadas no nosso Brasil. Tenho viva na memória a lembrança do velho senhor Alexandrino Garcia, nas vezes em que me honrou com a sua visita na companhia do Luiz Garcia, aqui presente. E eu me lembro muito bem do respeito e do carinho com que eu recebia aquela figura ilustre do senhor Alexandrino Garcia, um homem que marcou com a sua determinação, com a sua competência, com a sua visão de futuro, o nosso setor, implantando numa região ainda pobre naquela época, interior de Minas Gerais, depois se expandindo para São Paulo e Goiás, uma companhia telefônica. Os senhores podem imaginar o que significava em termos de avanço tecnológico naquela época, alguém se aventurar à implantação de uma companhia telefônica. Isso fez o senhor Alexandrino, e com isso ele deu início a um grande grupo empresarial, que hoje todos nós conhecemos e respeitamos. Rendo aqui minhas homenagens ao senhor Alexandrino Garcia, em nome de quem falo nesse momento e agradeço a homenagem. O coronel Valim, outro velho e querido amigo nosso, de nós todos, de muitos de nós aqui presentes, teve também sempre uma atuação marcante dentro do nosso setor. Um homem inovador, sempre defendia alguma ideia. Era impossível chegar ao coronel Valim sem que ele viesse apresentar algum conceito, alguma proposição, alguma ideia nova. Eu me lembro com emoção, ele que foi fundador da CITEL, da Conferência Interamericana de Telecomunicações,
do abraço emocionado que ele me deu quando eu fui eleito presidente pelos países americanos, fui eleito presidente dessa organização. Eu tenho a impressão que ele viu naquele momento o coroamento de muitos dos seus esforços. É, portanto, com grande orgulho também que, nesse momento, falo em nome do Coronel Valim. Mas uma homenagem prestada nesse momento, a mim e aos que me referi, é um preito ao passado, é um preito a realizações do passado. E eu julguei que seria oportuno trazer, né, aqui, nessa ocasião, um pouco dessa história recente das comunicações. Muitos dos senhores viveram essa história, outros chegaram há pouco tempo ao nosso setor, embalados por esta benfazeja onda de privatização, de desregulamentação e de competição. Porque eu acho que muito do passado recente das comunicações, muito do que hoje se faz, se apoiou naquilo que foi feito num passado recente. Existe um poema do Gonçalves Dias, um poema épico, onde o velho cacique índio relata aos jovens guerreiros da tribo os grandes feitos, as grandes conquistas, as grandes lutas daquela tribo. E a cada feito, a cada conquista relatada, a cada vitória informada, o cacique, para enfatizar a veracidade do fato, dizia o refrão: meninos, eu vi. Relatava um novo fato e concluía com o refrão: meninos, eu vi. Na verdade, eu não me sinto um cacique, nem tão velho assim, mas eu acho que poderia dizer também aos senhores: senhores, eu vi. Nós, na verdade, somos uma grande tribo. Se pensarmos bem, nós nos assemelhamos a uma tribo, porque temos identidade de propósitos, temos espírito de luta, sempre em busca de dotar o país de melhores meios e de mais qualidade de telecomunicações. A nossa semelhança com uma tribo vai até ao fato de que dentre nós temos um bravo guerreiro, além de 2 valentes, de forma que não estamos tão distantes de uma tribo assim. Então eu diria aos senhores: senhores, eu vi. Eu vi, por exemplo, o nosso país ingressar na comunicação espacial. Essa comunicação, na época, 1962, revolucionária, inteiramente inovadora, um pouco de science fiction. A empresa Radional, na época, subsidiária da ITT, decidiu enviar 4 engenheiros aos Estados Unidos para estudarem essa nova tecnologia, para participarem da montagem de uma estação de comunicações por satélite, uma estação transportável. Esses 4 engenheiros foram, primeiro, Carlos Henrique Moreira, hoje presidente da ATL. Segundo, João Carlos da Fonseca, grande colaborador da Tele Brasil, com uma história também importante dentro do nosso setor. Marcelo Peixoto Ribeiro, hoje na iniciativa privada, grande companheiro daquela época, e eu mesmo. Lá estivemos durante 9 meses, trouxemos para o Brasil essa estação implantamos em Jacarepaguá, e durante alguns anos operamos com os satélites de comunicação de baixa altitude, o primeiro deles, o Relay. A razão da Radional ter se lançado a esta iniciativa foi principalmente a de buscar, através dessa iniciativa, criar as condições para que ela continuasse a ser uma concessionária dos serviços públicos internacionais de telecomunicações do Brasil. Concessão essa que estava por extinguir-se no momento em que surgia a Embratel. Eu vi surgir a Embratel.
eu estava nessa época no Contel, era chefe do gabinete do comandante Quante de Oliveira, e naquele andar do velho prédio da Avenida Presidente Vargas, eu vi um grupo entusiástico de engenheiros de origem militar, comandados pelo general Galvão, o Marciai, o coronel Marciai, José Maria, Rosário, que logo se cercaram de inúmeros outros especialistas, oriundos do Instituto Militar de Engenharia e do ITA, e passaram a escrever uma das páginas mais gloriosas da expansão do serviço de telecomunicações no Brasil. Em pouco mais de 5 anos, a Embratel, rompendo e vencendo todas as dificuldades que se possa imaginar, no ano de 1965, 66 e outros anos seguintes, conseguiu implantar mais de 15 mil quilômetros de rotas de micro-ondas em todo o Brasil, rompendo um isolamento secular da grande maioria das nossas capitais e da maioria das nossas grandes cidades do interior. O Brasil passava a se comunicar a partir daquele momento. Mas, curiosamente, a Embratel, ela passou a ser conhecida do grande público brasileiro, não pela telefonia que ela transportava, pela comunicação que ela permitia entre as localidades, mas sim ela passou a ser conhecida e reconhecida por transportar sinais de televisão para todos os rincões do nosso imenso país. Porque os locutores falavam sempre com orgulho: estamos transmitindo via Embratel. Em todos os lares desse país, onde houvesse um aparelho de televisão, a Embratel estava presente. E não é coincidência que a Rede Globo tenha conquistado a posição de liderança que conquistou no mercado brasileiro de televisão. É porque a Rede Globo surgiu exatamente no mesmo ano em que surgiu a Embratel. Enquanto que a rede associada, que já era tradicional quando surgiu a Rede Globo, a rede associada tinha que manter, em cada localidade onde tinha uma estação de televisão, tinha que manter um centro próprio de produção, com os custos daí decorrentes, evidentemente. A Rede Globo, tendo surgido junto com a Embratel, pôde concentrar os meios de produção numa capital, no Rio de Janeiro, e distribuir a custos bastante baixos para todas as suas afiliadas os seus programas. Teve um grande sucesso econômico-financeiro, que foi logo seguido pelas outras redes. Pagamos um preço por isso. Pagamos um preço, evidentemente, da desregionalização da produção de programas. É claro, este é um objetivo que ainda precisa ser reconquistado, para que a gente não perca a nossa identidade regional. Mas, inegavelmente, a Embratel deu às redes de comunicação, de televisão, e, como consequência, desempenhou um extraordinário papel na integração nacional, a consolidação da nossa integração. Porque os mais longínquos rincões da Amazônia sentem-se vinculados ao Brasil, passaram a se sentir, a partir daquele momento, vinculados ao Brasil. Este o papel que merece ser destacado da Embratel. Eu vi surgir também, em 1967, o Ministério das Comunicações, criado pela reforma administrativa, o Decreto-Lei 200. O primeiro ministro das Comunicações chamava-se Carlos Furtado de Simas, vindo da Bahia. Nenhum parentesco comigo. Aliás, eu sempre me surpreendo com a quantidade de pessoas que têm o meu sobrenome, sobrenome da minha família, em vários lugares, e de cuja existência eu praticamente não tinha conhecimento, e que, na verdade, não são parentes. E eu sempre me lembro de uma expressão do meu velho pai, que me dizia: meu filho, a nossa família
é a maior família que existe no Brasil. E eu perguntava, mas por que, meu pai? É porque simplesmente não existe nenhum brasileiro que não tenha sido furtado pelo menos uma vez na vida. De maneira que somos uma grande família. Mas a passagem do ministro Simas pelo Ministério foi uma passagem efêmera, e eu acho que o Ministério só passou a ter identidade e afirmação própria quando o ministro Egino Corsetti assumiu em 1969. É fundamental render também um preito de homenagem a esse grande ministro que tivemos. Ele, desde o início, ocorreu, como seria inevitável, um certo desconforto entre as relações do Ministério das Comunicações e do ministro com a Embratel, por dois motivos. Primeiro, porque vivíamos num regime militar. O ministro das Comunicações era o Coronel Corsetti e o presidente da Embratel era o General Galvão, subordinado ao Coronel Corsetti. É verdade que o General Galvão era da reserva, o Coronel Corsetti da ativa, mas esse constrangimento, inegavelmente, isso é muito pouco comentado, mas perturbou as relações entre esses dois órgãos do nosso setor. Mas também essa perturbação se devia ao fato de que a Embratel, nessa época, já era uma empresa bem-sucedida. A Embratel, nessa época, já era uma empresa que tinha o que mostrar, que tinha realizações efetivas, e o Ministério apenas estava começando. Logo, visando superação desse mal-estar, decidiu-se que o Coronel Marciai, membro da diretoria da Embratel, seria chamado a secretário-geral do Ministério, e assim foi feito. E nessa ocasião eu fui convidado em 1970, pelo Coronel Marciai, para ser o secretário-geral adjunto dele. E fui então para Brasília. O ministro Corsetti logo identificou que precisava desenvolver, paralelamente ao grande desenvolvimento das comunicações de longa distância, precisava focalizar o desenvolvimento das comunicações locais. E ele gerou o que passou a ser conhecido como o Plano de 1 milhão de telefones. Na área da CTB, ele decidiu que a CTB implantaria, no período dos subsequentes 3 ou 4 anos, 1 milhão de novos telefones. Isso praticamente duplicava a capacidade, o sistema da companhia telefônica. E esse plano foi executado. E ele teve um papel fundamental que é preciso reconhecer. Primeiro, porque expandiu os serviços nessa área. Mas segundo, porque pela primeira vez ele deu uma base sólida de sustentação às indústrias de telecomunicações que já estavam aqui. Pela primeira vez essas indústrias puderam ter um horizonte de planejamento, puderam ter uma carteira de contratações definidas por um período de vários anos. Isso foi um fator extraordinário de consolidação dessas empresas industriais. Ô, minha filha, que bom. Vai botar um pouquinho. Também o ministro Egino Corsetti logo identificou a necessidade de uma coordenação superior do processo de expansão das telecomunicações no Brasil. As telecomunicações no Brasil eram, nesse momento, conduzidas ou supridas por quase 2.000 empresas telefônicas de pequeno porte, espalhadas por todo o Brasil, empresas municipais pequenas, inexpressivas, e também por uma grande empresa, a CTB, Companhia Telefônica Brasileira, que operava nos 4 maiores estados, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, além da própria CTBC, empresa privada, Brasil Central, a outra CTBC, Borda do Campo, na região do ABC, empresa privada também, e algumas empresas estaduais. Foi assim que o ministro Corsetti criou
a comissão que deveria estudar a constituição de uma empresa holding. E aí foi criada a Telebrás em 1972. A partir da criação da Telebrás, realmente passamos a viver, como havíamos vivido com a Embratel, um outro período de extraordinária realização dentro do nosso setor. O Ministério das Comunicações traçou uma grande política, uma grande diretriz política. Nós tínhamos que atender a 3 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo era o de atender às necessidades e às exigências de serviços da sociedade, ainda que utilizando-se de equipamentos importados de toda forma. O segundo grande objetivo era o de se consolidar dentro das fronteiras do país uma indústria uma indústria de telecomunicações capaz de suprir de bens e equipamentos as necessidades de expansão do setor. E, finalmente, implantar dentro do Brasil uma capacitação tecnológica e uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico autônomo. Esses objetivos nortearam toda a ação do Ministério e da Telebrás em todos os anos que se seguiram a 1972, o ano da Constituição da Telebrás. Em consequência, de 1972 até 1990, o setor de comunicações teve uma expansão, um fator de multiplicação por 8 vezes. Foi multiplicado por 8 o Sistema Nacional de Telecomunicações. E isso tudo ocorrendo num período em que vivemos 2 grandes crises de petróleo, em 73 e 78. Vivemos uma moratória da dívida externa, em 1982, e vivemos um processo inflacionário quase galopante. Foi realmente miraculoso, quase miraculoso, que tivesse sido possível, graças ao empenho, à determinação, o esforço de um grande número de colaboradores, de profissionais dedicados que assumiram o desafio de expandir o Sistema Nacional de Telecomunicações. Isso tudo é importante que se diga que foi feito ao mesmo tempo em que se criavam os quadros, que se criava o pessoal para poder enfrentar esse desafio. Porque quando tudo começou, a disponibilidade de profissionais do nosso setor era extremamente limitada. E assim, até 1990, o nosso setor se expandiu. Acho que foi também um período que podíamos classificar de épico da história do nosso desenvolvimento. Nós temos reverenciado com justiça os nomes de grandes brasileiros que capitanearam, chefiaram todo esse processo de expansão. O comandante Quante de Oliveira, presidente do Contel, primeiro presidente da Telebrás, depois ministro das Comunicações, o general Alencastro, presidente da Telebrás em 2 gestões. Mas eu gostaria de, me associando às homenagens que sempre foram prestadas aos ministros Quante e ao general Alencastro, trazer a minha especial homenagem ao ministro Haroldo Matos. Porque o ministro Haroldo Matos era, antes de tudo, um grande liberal. Conversávamos sobre, já no período dele, conversávamos sobre a necessidade de rever os modelos, os nossos modelos. Ele, que tinha vindo de uma experiência vitoriosa na empresa de Correios e Telégrafos, que, na verdade, ele assumiu ainda como departamento de Correios e Telégrafos, transformou em empresa e transformou um velho departamento anquilosado, ineficiente, transformou esse velho departamento numa empresa eficiente, ombreando-se com as mais eficientes empresas, os mais eficientes correios do mundo. Foi uma grande conquista do país, alcançada pelas mãos do nosso saudoso ministro Haroldo Matos. E do ministro Haroldo Matos é importante que se saliente, que eu ouvi a sua preocupação fundamental com o usuário. Ele
Em primeiro lugar, identificou o paradoxo de termos o Ministério das Comunicações como representante do poder concedente, sendo, através da Telebrás, o executor do serviço. Ele, como poder concedente, tinha o papel de fiscalizador da execução do serviço, mas, ao mesmo tempo, ele executava os serviços através da Telebrás e de suas subsidiárias. Este paradoxo, o ministro Haroldo identificou muito bem, e ele dizia, a expressão sua, o nosso usuário é um grande desvalido, o nosso usuário não tem a quem recorrer. E ele, então, defendeu e procurou implantar no Brasil os conselhos de usuários. Os conselhos de usuários, apoiados nas associações comerciais, nas associações de classe, e procurou difundir essa ideia. Infelizmente, este processo não teve a continuidade que seria desejável, mas o ministro Haroldo Matos foi um homem que focalizou o usuário numa época em que, na verdade, esse foco era um pouco distante. Na verdade, queríamos a todo custo expandir os sistemas, mas as queixas e reclamos dos usuários nem sempre chegavam aos escalões onde deviam chegar. Também do ministro Haroldo Matos eu vi a reação aos sucessivos aumentos de tarifas. Ele sempre reagia contra os puros e simples aumentos de tarifa, indicando a necessidade de se melhorar a eficiência operacional. Quero, portanto, render essa minha homenagem. Não poderia também deixar de mencionar que o último ministro a quem servi, Antônio Carlos Magalhães, que não importa que erros possa ter cometido em épocas mais recentes, mas no Ministério das Comunicações teve um relevante papel de preservar, sendo ele um ministro político de um governo político, preservar a profissionalização do nosso setor. Eu fui testemunha pessoal do verdadeiro bloqueio que ele estabeleceu em torno de nossas empresas, as várias investidas para preencher os nossos cargos executivos com indicações meramente políticas de pessoas que não estavam preparadas para o exercício daquela missão. Da mesma forma que vi como ele defendeu de maneira muito forte, graças ao prestígio que gozava junto ao presidente da República, presidente Sarney, defendeu os recursos do setor, evitando que os nossos recursos fossem desviados para outras aplicações. Eu desejo agora, com licença um instantinho. Tá. Eu desejo, então, ser trazido ao momento presente. O momento presente é um momento de grande realização em que todos os conceitos de privatização, de competição, de desregulamentação, vejo sendo aplicados e com benefícios que são de conhecimento de todos. Eu tenho orgulho pessoal de ter podido defender no passado, já em 1984, até mesmo num congresso, num seminário da Telebrasil, a necessidade de revisão do modelo. Confesso que as minhas mais otimistas expectativas estão amplamente superadas pelo extraordinário trabalho que foi realizado pelo ministro Sérgio Mota, com a equipe competente de que ele se cercou, equipe essa que hoje ocupa as funções de maior destaque dentro do nosso setor, e com os quais, com a equipe, com as personagens com as quais eu quero me congratular pelo extraordinário sucesso que alcançaram. Eu desejo, encerrando minhas palavras, agradecer penhoradamente a Telebrasil pela lembrança do meu nome, por essa homenagem. Quero compartilhar com a minha irmã, meus irmãos aqui presentes, essa homenagem, eles que sempre trouxeram apoio, mas com um carinho muito especial, eu quero compartilhar esse momento tão especial da minha vida com a minha mulher Gisele, aqui presente, a minha torcedora
Foi o primeiro aplauso que surgiu quando mencionaram meu nome. Bom, ela que tem estado presente permanentemente em todos os momentos da minha vida, a partir dos últimos anos, e que se uniu a mim numa fase já avançada da caminhada da minha vida, para ser, como ela disse mesmo, com as suas próprias palavras, não apenas uma companheira de viagem, mas uma companheira de destino. Compartilho com você, minha mulher, esse momento tão importante. Muito obrigado a vocês.